Olá, pessoal do Conecta Mais. Aqui é Thiago Ferreira e hoje a gente está aqui num evento produzido pela Música e Mercado, recebendo o grande compositor violonista Ulisses Rocha. Boa tarde, Ulisses, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Como é que tá? Tudo certinho? Bem, graças a Deus, Ulisses. Bom, um Bom. prazer aí, né, receber você aqui para bater um papo com a gente. Também queria agradecer aí o pessoal da Música e Mercado, né? Conecta hoje com bastante coisa. A gente tem trago bastante conteúdo aí para o pessoal relacionado ao mercado musical. E falando com o Ulisses hoje, a gente vai bater um papo sobre o processo criativo, né? Falar um pouco sobre a carreira do Ulisses. Para quem não conhece, o Ulisses é um grande violonista, guitarrista, compositor, né? Já tocou com grandes nomes da MPB. E tem um trabalho lindo, né? Para quem quiser depois dar uma conferida, vale a busca. Ulisses, conta pra gente, cara. Você é carioca e veio para São Paulo pequeno, né? Como que foi? Você veio para cá com quantos anos? E com quantos anos você começou a tocar, cara? Essa história é meio longa, porque, na verdade, meus pais moravam no Rio de Janeiro, eles se casaram e foram morar em Pirassununga, né? Questões de trabalho do meu pai foram morar lá. Minha mãe engravidou, e aí eles acharam que Pirassununga era muito pequeno, que o hospital era muito pequeno, tinham medo que eu nascesse lá e que desse alguma complicação. Voltaram para eu nascer no Rio. Aí eu nasci no Rio de Janeiro, com 2, 3 meses de idade, voltamos para Pirassununga. Eu cresci em Pirassununga, a primeira infância. Depois, também por motivo de trabalho, meu pai foi transferido para São Paulo e aí nós viemos para São Paulo. Então eu fui para São Paulo com 8 anos de idade. Esses primeiros 8 anos eu passei pela Sununga. Quer dizer, apesar de na minha carteirinha de identidade, né, tá escrito que eu sou carioca e eu tenho família no Rio de Janeiro, meus pais, meu pai pelo menos é carioca, minha mãe morava no Rio, mas não era carioca também. Aham. Mas eu me considero super paulista, né? Eu sou, na verdade, sou paulista, crescido no interior de São Paulo, é paulista mesmo, né? Paulista e paulistano. Então, o carioca é só de carteira de identidade, na verdade. Legal. E aí você falou então que com 8 anos mudou, né? É. Você já tocava, cara? Você tinha alguma influência vinda de casa para seguir a carreira musical? Não direta, mas indireta sim. O meu avô, que eu conheci, eu convivi muito pouco com ele quando era criança e também quando era adulto. Ele diziam que ele era violonista, não profissional, mas era um violonista muito talentoso e tal. E isso era grande orgulho da família ter o meu avô como violonista. E um belo dia, quando eu era criança, ainda em Pirassununga, teve uma reunião assim na rua. Lá a gente tinha o hábito, né? As pessoas no interior tinham o hábito de colocar as cadeiras na calçada e ficar conversando. Não tinha televisão, né? Televisão tinha 3 canais, branco e preto, a programação era super limitada. Nós estamos falando aqui em alguma coisa em torno de 66, 1966, 67. Então, o que acontece? O pessoal ia para a rua para ficar conversando, batendo papo, né? E um belo dia apareceu um vizinho lá com um violão na mão, tocando e cantando, e aí eu me interessei, quis aprender uma música e a minha mãe ficou ligada. Falou, pô, esse moleque puxou o avô, né? Puxou meu pai. Eu vou dar um violão para ele de presente. Quando a gente se mudou para São Paulo, o primeiro aniversário que eu fiz, ela me deu um violão de presente, né? E eu nunca tinha pensado em tocar. Tinha essa aura do meu avô violonista, mas não era uma coisa que me influenciava diretamente, pelo menos que eu tivesse consciência disso, né? Sim. Ela me deu o violão. Quando Você ela não me deu, chegou a acompanhar ele, você não chegou a pegar ele tocando, não, né? não, não cheguei. Quando eu ganhei o violão, ganhei também um livrinho do Paulinho Nogueira, que eu não entendi nada, né? Eu queria aprender. Como é que a gente aprende a tocar? Imagina um moleque de 8 anos de idade para 9, né? Pegando um violão na mão com o livro de Paulinho Nogueira pela primeira vez. Eu não sabia se eu fazia estilingue com aquilo, o que que eu fazia. Então, aí eu comecei a ter aulas e aulas assim de violão popular. O pessoal acompanhava, me fazia cantar, eu odiava aquele negócio, mas enfim, foi assim meu começo. E com 10 anos de idade, eu encontrei um professor de violão clássico, né, que aí sim foi o grande momento, o grande começo, que eu considero realmente o começo da minha vida com a música, foi quando eu comecei a ter aula com Antônio Manzioni, que aí ele me ensinou realmente os fundamentos, né, da técnica e me ensinou todas as possibilidades do instrumento e tudo mais, e daí para frente a história é longa, a história é bem longa.
Legal, cara. E você, como é que você começou profissionalmente, assim? Você começou acompanhando alguém? Porque, cara, na tua ficha aqui, na tua capivara, a gente tem nomes pesadíssimos, né? A gente tem Heraldo do Monte, a gente tem Egberto Gismondi, Hermeto Pascoal, Aldi Meola, Gal Costa. Tem gente pra caramba aqui, cara. Tem bastante, tem bastante. Eu fiz bastante coisa, Thiago. Olha, eu comecei, na verdade, eu comecei tocando em boteco, como todo mundo. Eu fiz de tudo. Eu acho que eu percorri cada metro de possibilidade do trabalho como músico, né? Eu dei aula, eu toquei em bar, eu comecei tocando em bar, né? E, ao mesmo tempo, dando aula no CLAN, na Escola do Zimbutri. Eu larguei a faculdade de agronomia muito cedo, assim, eu fiquei 2 meses e fui embora com 18 anos de idade, pedi emprego no clã, eles me deram emprego no clã, eu tinha estudado lá, eles já me conheciam, e à noite eu ia tocar em boteco, né? Aí toquei em todos os botecos que tinham música ao vivo em São Paulo naquela época, conheci toda a minha geração de músicos na estrada, ali na rua, no meio da rua, né? Cruzando com os caras. Cada dia que eu chegava Sim. para tocar, estava saindo uma banda, entrando outra, enfim, a gente fez contato, eu conheci toda a minha geração dessa forma. E aí, no meio dessa história toda, quando a gente está no meio do turbilhão, as coisas acontecem, né? Então, não tem muito segredo. Quer dizer, se você está dentro do sistema e lá no meio do liquidificador, uma hora a hélice te pega. Então, eu Sim, lá no clã conheci o pessoal do Dalma. O Dalma tinha sim, nascido lá dentro do clã, me convidaram para entrar no Dalma. O Dalma foi uma grande exposição para mim. Né? Eu era muito jovem, tocando num grupo daquele que estava ganhando prêmio, que estava fazendo turnê internacional e tal. Aquilo me deu uma grande exposição. Por causa dessa exposição, eu passei a ser visto por muita gente e aí comecei a receber alguns convites importantes e dentre dessas pessoas importantes tem essas que você mencionou, tem mais o César Camargo Mariano, que foi um, um, uma grande influência na minha vida pessoal e profissional, né? O Egberto era meu ídolo, eu não fui músico do Egberto, mas eu tive a oportunidade de dividir o palco com ele, né? Uma vez, e com o Hermeto também, não fui músico do Hermeto, mas tive a possibilidade de gravar 2 faixas de um dos discos dele, mas eu convivia bastante com ele, com a turma dele e tal, né? E com a Gal não, com a Gal realmente eu fui músico da Gal. Eu gravei com o Roberto Carlos, eu fiz um monte de coisa, quer dizer, no meu currículo faltou muito pouca coisa, né, que eu não tivesse experimentado até eu tomar a posição de virar solista, de virar dono da minha própria carreira, né? sim. Isso aconteceu lá no final de 1985. Eu estava com 25 anos e foi quando eu decidi começar uma carreira como solista, Como né? E, solista, então, são 15 anos aí, né? eu estou falando em 85. Ah, 87, desculpa. 1985. São 35 anos. Então, foi quando eu lancei meu primeiro disco. Eu lancei o disco em 86. Eu gravei ele em 85, lancei ele em 86. O meu primeiro disco, Alguma Coisa a Ver com o Silêncio, pelo selo Vison. Eu tinha 25 anos, né? 24 para 25 anos quando ele foi lançado. É a minha idade, eu tenho 35 anos, né? Nasci em 86, então é E isso. eu Quantos faço CDs já como solista? 14 CDs, agora tem mais um que deve sair agora esse ano, que já não sai mais com a cara de CD, sai com o nome de CD, mas não é mais cara de CD, né? Agora Sim, já é outra coisa. plataforma e tudo mais. Exatamente. Então, durante todo esse tempo aí, com todo esse vocabulário, né? Com toda essa. Cada músico tem o seu jeito de tocar, a sua forma de fazer música. E quando a gente passa a entrar em contato, como você passou, como você participou de muitas coisas, acredito que você enriqueceu muito o teu vocabulário ali, e a tua forma de pensar também tenha mudado. É, Quando foi que você começou a compor, cara? Assim, porque o grupo Dalma foi realmente, né, a fase inicial ali, mas você entrou junto com eles e eles, acredito eu, já tinham a sua forma, né, de fazer música. Uhum. Mas como foi esse primeiro contato com compor, assim? Como que surgiu? Olha, surgiu cedo e outro dia me fizeram essa mesma pergunta: qual foi a primeira música que você compôs? Eu lembro de ter tido uma primeira música, mas não lembro qual foi, eu não saberia tocar ela novamente. Se perdeu, né? Eu Que tive um momento, pena. quando eu comecei a compor meio proliferamente, assim. Todo dia eu fazia uma música nova, né? A hora que abri o canal da composição, assim, a coisa começou a crescer muito rapidamente. Então, eu fui perdendo a conta, perdi a noção do qual foi a primeira, mas eu te diria que isso aconteceu ali nos meus 15 para 16 anos de idade.
né? Entre 74 e 75, né? Eu faço o aniversário sempre no final do ano, né? Então, se eu falo 75, eu estava com 14, né? Mas foi por ali, porque eu conheci na época, eu tinha um grupo de rock, de garagem, de Aham. molecada, que eu conheci na escola, tínhamos um trio. E aí um dia apareceu no nosso ensaio um moleque muito folgado, cara, muito esperto, muito inteligente, muito metido a besta. Assim, metido a besta no bom sentido, sabe? Aquele cara seguro, cheio de charme e tal, que é o Nico Rezende. Não sei se já ouviu falar nesse Não cara. O Nico conheço, Rezende é um Nico. cantor pop, que fez um belo sucesso aí na década de 80. Ele tem emplacou alguns sucessos importantes aí na música brasileira. E o Nico é um talento descomunal. E eu conheci ele com 15 anos de idade. E logo que eu conheci o Nico, eu fiquei com muita inveja do talento dele. Falei, pô, como é que esse cara consegue ser tão talentoso, né? O cara compunha muito bem, sabia tudo de harmonia, tocava vários instrumentos, e com a mesma idade que eu tinha, isso é uma sacanagem, né? Eu me sentia muito inferiorizado com esse negócio. Aí eu comecei a observar o Nico para tentar entender como é que ele chegou naquilo, tá? E fui aprendendo muito com ele. Na verdade, aprendi muito com ele no começo da minha vida, né? E ele compunha muito bem. E aí eu tentando entender o que que era compor, eu comecei a fazer as minhas primeiras experiências, né? Comecei a brincar com isso e aí eu pegava o violão e tentava fazer alguma coisa. Não tem muito o que fazer, né? Você chega e faz. E começaram a sair algumas coisas, né? Com o tempo, essas coisas foram se depurando, eu fui entendendo algumas coisas. Eu ouvia muita música, eu vivia imerso em música, né? Eu era aquele músico, como todo músico profissional que eu conheço, o cara é imerso em música. Eu era imerso em música e comecei a prestar atenção nos processos composicionais dos caras. E eu tirava muita música de ouvido e você vai repertoriando todo aquele material. E chega uma hora que você ganha a estrutura musical, você ganha a noção da estrutura musical mesmo sem ter estudado, né? Porque você observa tanto a coisa acontecer que você pega a noção de forma, né? E foi isso que aconteceu e eu comecei a compor a partir desse momento e teve um período, um primeiro período onde eu compunha muito, muita quantidade, né? E foi me dando muita prática isso aí. Cheguei a compor para publicidade, né? Para Legal. cinema, para teatro, já cheguei a fazer bastante coisa. Mas o começo foi aí nesse período, entre 15 e 16 anos. Legal, cara. Você falou uma coisa interessante, né? Mesmo sem ter conhecimento, você começa pelas formas a aproximar. Como é que foi isso na tua cabeça? Você, pelo jeito, você estudou, né? Como você falou, você estudou antes, depois você começou a compor. Ou você começou a compor antes de ter realmente um estudo mais aprofundado, assim, teoria musical? Olha, é importante, esse aspecto é importante a gente ressaltar. Eu nunca estudei composição, tá? Tá. Composição é um dos aspectos do estudo da música que eu nunca estudei. Eu estudei teoria, estudei harmonia, mas tudo de uma forma meio caótica também. Eu tenho. A minha parcela autodidata não é pequena, Uhum. né? Ela é bem equilibrada. As coisas que eu aprendi sozinho, elas têm um equilíbrio com as coisas que eu aprendi formalmente. Então, eu diria para você que eu comecei estudando, o que eu considero que realmente foi meu primeiro momento estudando foi com Manzioni, foram três, 3 a 4 anos de violão clássico que eu fiz, né? O professor vinha a casa, me dava aula de violão clássico, foi onde eu aprendi os fundamentos da técnica. Uhum. Ao mesmo tempo que eu fazia violão clássico, eu tirava solo de rock de ouvido, eu tinha uma guitarra e eu ficava tirando rock and roll de ouvido em casa. Então eu me dividia em dois, tocar violão clássico era uma coisa, tocar rock and roll era outra, né? E adorava também essas duas coisas. Eu levava a guitarra sempre em paralelo. Quando eu cheguei aí entre os 16 anos, de 15 para 16 anos, eu entrei no clã, porque aí eu percebi que eu estava precisando conhecer um pouco mais de teoria, um pouco mais de harmonia, que meu conhecimento era muito intuitivo, tudo era intuitivo, tudo que eu sabia eu tinha tirado de ouvido, né? Então eu não sabia, a minha leitura era ruim, a minha noção de teoria de harmonia era muito fraca, né? Eu era um músico prático. E aí eu fui na escola do Zimbutrio, no clã, que era o grande centro de estudo musical da época, Sim. e lá eu tive aula com dois professores maravilhosos. Um deles foi o Dacia, eu tive aula menos tempo com ele, e depois veio o Cândido Penteado, que era um dos fundadores do Grupo Dalma, o qual eu substituí quando entrei Sim. no Grupo Dalma mais tarde, né? Legal. E Bem ali papel no de mentor mesmo, né? Exatamente. E Aham. ali no clã eu aprendi uma base de teoria e harmonia que me foram suficientes para eu pesquisar depois por conta própria muita coisa. Então eu sempre alternei assim períodos de um estudo
de um bloco de estudos que me dava uma certa base, e daí eu me desenvolvia por conta, né? E fiz isso várias vezes. Mais tarde eu fiz isso com análise harmônica, com Cláudio Léo Ferreira também, que também foi um cara que me ajudou muito, e o Ricardo Rizek também, que é um outro professor, inclusive já faleceu, com os quais eu tive aula assim, eu acho que foram com cada um eu tive 6 meses de aula, mas o suficiente para eu pegar novamente esse material e ruminar esse material e entender tudo o que estava acontecendo. Então, meu estudo foi sempre assim, ele foi sempre meio caótico nesse sentido, que eu pegava as coisas por, por pacotes, aí Uhum. debulhava, pacote, debulhava, e assim eu fui construindo e fui entendendo a música. E esse processo para mim foi muito importante, porque no processo de aprendizado da teoria da harmonia, esse é um processo que ele é maravilhoso, mas ele é muito perigoso também, porque eventualmente o estudo te aprisiona, né? O estudo pode aprisionar. O Já estudo pode. aconteceu comigo isso, viu? Então, ele causa para você uma sensação de que tudo que não foi teorizado não vale, não é bom, não presta, né? Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a coisa que é teorizada, ela só é um fator organizador. Para você pegar em menos tempo, você adquirir em menos Sim, tempo uma quantidade maior de elementos formais. Mas, na verdade, a criação tem pouco a ver com esse estudo. Esse estudo é só um fator organizador. A criação mesmo está muito mais ligada à tua liberdade de expressão do que propriamente a quantidade de elementos teóricos que você assimilou. Então, o fato de eu estar sempre estudando e sempre parando de estudar, esse período que eu parava de estudar era muito importante, né? Porque eu usava aquele material, mas de uma forma muito livre, sem o a observação, julgamento, né? o julgamento do professor ali muito perto. Ah, isso está certo, isso está errado, não faz assim porque é melhor. Não tinha essa, né? Sim. Eu fazia do jeito que me dava na telha e tudo mais. E tomava como base de julgamento o meu próprio critério que eu tinha para julgar as outras coisas que eu escutava. Então, essa liberdade me trouxe uma forma pessoal de lidar com esse material, que eu acho que isso é muito importante, porque isso é que traz para a gente a nossa linguagem, né? Sim. A linguagem musical que a gente tem, a nossa linguagem corporal, a linguagem falada, ela é fruto das coisas que a gente escolhe falar, né? Então, dependendo do estilo de música que eu goste, dos caminhos musicais que eu gosto, eu começo a repetir aquele processo, eu transformo aquilo no estilo, né? Como eu fazia isso por gosto e não por obrigação, eu ia optando por coisas que eram bem pessoais. Eu fiz isso tantas vezes que chegou num determinado momento que eu adquiri realmente um caminho pessoal de transitar Sim. no meio dessa informação, né? Então, para mim, foi importante que eu tivesse aprendido a música desse jeito, de uma forma menos formal, mais caótica, mas me fez trabalhar de uma forma ativa para eu organizar o meu conhecimento de uma forma pessoal também. Eu acho que isso para mim foi muito importante. Isso é interessante. Você é um músico talentosíssimo e possui uma versatilidade muito grande, né? Essa versatilidade é uma das coisas que destaca a sua carreira, né? De passear pelo jazz, de passear pelo erudito, pela música clássica, pela MPB. Eu, quando escutei teu trabalho a primeira vez, eu senti essa liberdade no som. E é Uhum, engraçado, né? As poucas coisas que eu consegui montar e nunca nem escrevi uma peça minha, né? Talvez uhum, isso no futuro seja possível, mas sempre tem aquelas melodias, aquelas harmonias que estão guardadas ali, em algum momento feliz da vida você vai e toca. uhum, É um trabalho da vida. uhum, É, mas é assim, uma curiosidade que eu tenho, né? Uma vez eu vi uma pergunta que me não é necessariamente sobre a música, mas como a música é uma língua, eu acho uhum, que tem total a ver, né? Uma pessoa que é poliglota, que fala aí 5, 6 línguas muito bem, e que um brasileiro que já há 30 anos está fora do Brasil, já morou em 5 ou 6 países e atualmente está em um deles há muito tempo, né? Quando uhum, aquele cara vê alguma coisa e tem um pensamento instantâneo, qual será a língua que ele pensa? Né? uhum. Dentro de uma improvisação, é, você age dessa forma. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a forma como você organiza esses pensamentos, né? E como Assim, foi para você isso? Como que você organizou todo esse conhecimento, né? Você lapidava e falava, olha, isso aqui eu quero, isso aqui não quero agora. Como que você construiu esse bloco de conhecimento que você tem hoje? exatamente isso que você falou. Eu usava aquilo que era útil para mim no determinado momento, né? Então, nesse momento, eu estou precisando desse material. Por exemplo, eu tenho um grupo de barzinho e a gente improvisa.
Então eu tenho que aprender improvisação. Aí eu ia lá e estudava improvisação. No Dalma eu tinha que improvisar. Eu ia lá e aprendia improvisação no Dalma. Aí num determinado momento eu virei solista de violão. A minha técnica não estava super boa o suficiente para eu aguentar um show solo, uma hora e meia de um show solo de violão. Então eu tinha que melhorar minha técnica, eu tinha que melhorar meu repertório. Aí eu ia lá e estudava técnica e repertório, entendeu? Então eu entendi uma coisa que foi importante também, que não dá para saber tudo, né? Não dá para você saber tudo. Tudo é infinito, né? Também, se você quiser aprender muitas coisas, e você vai também aprender muita coisa que você não vai usar. Ah, mas enriquece, enriquece. Mas, por outro lado, eventualmente, aquilo que eu quero ser não vai precisar de toda essa informação. Se eu dedicar toda a minha atenção naquilo que eu realmente quero fazer, eu vou pegar uma especialidade muito maior naquele segmento. Então, eu comecei a decidir logo cedo o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. Quer dizer, o que era a mais para mim. Ah, poxa, tem um bando de escalas exóticas. Eu nunca cheguei perto disso, né? Eu nunca vou estudar isso aqui porque não me interessa saber todas essas escalas. Então, eu vou fazer a minha improvisação baseado num outro ponto de vista, muito mais prático, muito mais direto para mim, até porque a improvisação não era o meu objetivo principal, né? A improvisação, eu precisava ter improvisação por motivos profissionais, né? Eu tinha que estar apto a lidar com certas situações Sim. que eu me exigia improvisação e eu precisava saber, mas eu não estava nos meus planos ser o George Benson, entendeu? Então eu criei sistemas para eu ir adquirindo as informações necessárias dentro da proporção que elas deveriam ocupar na minha vida. Na minha vida, a partir de um determinado momento, foi ficando muito claro que eu deveria me dedicar mesmo era à composição, né? Então, quando eu entendi isso, eu passei a tratar todos os outros elementos da formação musical de uma forma um pouco mais secundária e pré-moldadas para aquele tipo de função que eu faria no momento. Então, num determinado momento, surge uma situação, né, que eu preciso estudar um outro tipo de coisa. Por exemplo, recentemente eu escrevi um concerto para violão e orquestra, né? Eu não sabia orquestração. Então, ali eu peguei alguns meses, sentei e comecei a fuçar nesse assunto para saber como é que a gente agia. Comecei a escutar mais coisas, perceber técnicas e tudo mais para eu poder escrever meu primeiro concerto. E aí fui lá e escrevi meu primeiro concerto. Já toquei, inclusive, né? Foi muito legal. Então, eu funciono meio desse jeito, né? Não tenho essa necessidade, tenho que saber tudo primeiro, depois eu vou ver. Não, eu acho que não. Porque, eventualmente, eu conheço gente que estudou de tudo, chegou no final, passou a vida inteira estudando, chega no final, o cara não fez Não o tem mais próprio tempo para trabalho. fazer, né? Não fez o próprio trabalho. Quer dizer, pô, mas tudo que ele queria era cantar Era música pop. demais. Para cantar música pop, foi estudar música contemporânea? Não, acho que não precisava, né? Não é que está errado, mas não precisava, entendeu? Sim. Então, eu procurei estudar as coisas e me dedicar muito às coisas que eram realmente importantes no momento em que elas estavam acontecendo. E aí defini algumas coisas no meu trabalho, né? O meu trabalho ganhou algumas definições. Uma delas, por exemplo, foi deixar a guitarra um pouco de lado, né? A guitarra foi um instrumento no começo muito presente na minha vida. Depois eu acabei deixando ela de lado porque eu senti que dentro do que eu estava fazendo ela ia ter um espaço pequeno a partir de um determinado momento. Eu deixei ela lá. Se um dia eu quiser voltar a tocar guitarra de uma forma principal, vou tirar um ano da minha vida, vou estudar e vou trazer ela de volta, entendeu? Muito legal. E assim, como hoje teu instrumento principal é o violão, né? Como é Uhum. teu processo de composição? Eu sei que eu vi que você tem um tema chamado Jabuticaba, aliás, é um tema lindíssimo. Uhum. Eu sempre fico muito pensando, né, nessas inspirações. Cara, da Uhum. onde veio Jabuticaba? Como começou isso, né? É, eu achei ela uma canção assim surreal. Olha, legal, obrigado. Você sabe que o nome de música é uma coisa interessante. Às vezes o nome vem antes, às vezes vem depois, né? Então, para mim, o que move mesmo o processo composicional é o sentimento. Eu sou um romântico, né? Eu sou um cara que tem o pensamento romântico tradicional. Então, eu não sou um cientista que vai atrás de fórmulas novas e quer abrir uma. Não, eu quero tocar coisa que eu acho bonito, coisa que me emociona e ponto final, né? E eu tenho, assim, tem momentos do dia, da vida, que são momentos em que eu estou diferente, né? Eu costumo falar que a gente tem uma inércia emocional cotidiana, né? Que é aquilo, se acorda, escova os dentes, toma café, vai trabalhar, volta para casa, conversa um pouco, assiste uma televisão, faz uma ginástica e dorme. Quer dizer, emocionalmente, você está fazendo aquilo do dia a dia. Mas tem um momento do dia, né? Às vezes isso acontece, que você sente um cheiro, sente um perfume, lembra de um determinado momento da tua infância, que te remete a uma sensação, e aí você começa
a viajar emocionalmente. Quer dizer, você sente que o teu estado emocional ele mudou de patamar. Você não está mais naquela inércia cotidiana. Você está num outro patamar emocional onde você poeticamente está encaixado num outro lugar, né? Quando eu estou nessa situação, é aí é que eu estou apto a compor. É aí é que compor passa a ser importante e ela passa a refletir alguma coisa. Quando nesse momento eu pego o violão e começo a fazer música, essa música é a música que vai rolar. Né? É muito interessante. Às vezes eu pego o violão e isso não está rolando. Quando eu começo a tocar, o violão me desperta esse tipo de coisa e eu entro nesse canal. Eu sinto que é um canal, né? É uma outra sintonia. Eu entro numa outra Sim. sintonia e nessa outra sintonia as coisas fluem. O Jabuticaba aconteceu dessa forma. Eu estava. É até uma história engraçada que o meu filho estava querendo aprender piano. E aí eu comentei com o Nelson Aires, né? Eu falei, pô, meu filho está querendo aprender piano. Você conhece um teclado legal que ele possa aprender e que não custe muito caro? Ele falou, não, eu tenho um aqui que eu não estou usando, leva lá para ele fazer aula e fica lá com você um dia, até quando você precisar, né? O Nelsinho o Sim. cara é o máximo. E aí eu trouxe para casa o teclado, fiquei com ele um pouco, e eu sempre quis tocar piano. Aí um dia teve uma tarde que eu estava nesse clima, era uma tarde interessante. Aliás, as tardes normalmente me jogam nesse tipo de sensação, né? Eu comecei a tocar e aí comecei a experimentar uns acordes e umas melodias e tal. E saiu Jabuticaba. Né? Saiu a primeira parte da Jabuticaba. O tema principal saiu ali. Né? E aquilo, eu falei, pô, isso aqui vai dar um super tema. Isso aqui vai ser super legal. Porque naquele dia eu estava experimentando e veio a melodia na cabeça, enfim. E aí eu peguei aquilo, levei para o violão e terminei a música. Né? Fechei a composição completa. E aí fui explorando as coisas que eu conhecia. Eu sabia que eu tinha um tema que era curto, que eu precisava desenvolver, então desenvolvi uma segunda parte. Aí faltava uma introdução, eu fiz uma introdução. Aí, bom, Sim. eu fiz aquele desenho todo que você conhece, que tem aquela introdução grande e lenta, entra no tema, faz duas vezes. No final, eu recupero aquela introdução dentro de um de uma estrutura rítmica, enfim, ela ganhou todo um desenho, mas o tema principal nasceu nessa tarde brincando com o teclado do Nelson. Tanto que quando eu escrevi no computador, assim, para ter as primeiras referências, às vezes eu gravo para não esquecer, eu batizei de piano do Nelson, para lembrar da música. Aí Jabuticaba veio depois, porque Jabuticaba é uma fruta doce, né? Sim. E essa música era uma música muito doce. Aliás, quem deu a ideia de chamar Jabuticaba foi o Teco Cardoso. Olha Teco só Cardoso, que bacana. Jabuticaba, eu falei, legal, legal, vamos botar Jabuticaba aqui. Ela não tinha nome. Né? O Teco me deu ideia de colocar nomes em algumas músicas. Rebolado também foi ideia dele. Legal. E você falou muito, né, de um patamar e tudo mais, onde as coisas acontecem. Você pensa em cores, você tem texturas, padrões, algumas coisas que são familiares assim na tua mente, ou já são, por exemplo, um quadrado de samba é uma fórmula, né? É uma forma que você vai lá e coloca. Né? Uhum. É, assim, curiosidade, como que você pensa? Você sente isso de que forma? Olha, aí é o seguinte. A composição, para mim, ela nasce. Eu tenho vários disparadores, né? Vários gatilhos composicionais. Um deles é esse que eu te falei da emoção, né? Da coisa mais emocional, que é uma saudade, é um cheiro, é uma imagem que me joga nesse estágio. E a outra forma que eu tenho de comportamento, que é quando eu não estou nesse patamar, mas o violão me leva a ele, porque eu fico tocando há algum tempo, né? Uhum. E aí eu começo a entrar nesse processo, né? Eu comparo esse processo, sabe, lembra daqueles desenhos 3D que não tinha desenho de nada, você ficava olhando, 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 de repente Sim, eu nasce. Então, às vezes eu estou tocando assim descompromissadamente e de repente eu entro nesse clima, né? Às vezes a composição acontece dessa forma. Normalmente acontece dessa forma quando eu faço um pré-projeto da composição, né? Então, tipo assim, poxa, eu gostaria de fazer um samba. Pô, eu nunca fiz certo. um samba, vou fazer um É samba em meio, tom menor. meio sob demanda ali, né? Sim, Às você vezes, às coloca. vezes acontece sob demanda. E quando acontece sob demanda dessa forma, eu parto de um projeto inicial, né? Então eu quero fazer um samba que seja bem ritmado, cheio de efeitos especiais no violão, Legal. em tom menor,
com espaço para improvisação. Aí eu já tenho mais O ou menos briefing. exatamente o briefing. Aí eu fico brincando com o violão para ver se acontece um primeiro tema. Aí eu vou colocando o dedo, e às vezes eu vou colocando o dedo aleatoriamente no braço, né? E de repente eu falo, opa, aqui tem um negócio legal, aí eu começo a explorar. E aí, nesse momento, quando eu falo, opa, aqui tem um negócio legal, é a hora que eu sinto que eu dei aquela mudadinha de patamar, né? Eu comparo essa mudada de patamar com primeira dose de uísque, sacou? Sim. Você chega na festa, tá tudo certo, Ativa, aí você né? toma a primeira dose, Ativa. aí você toma aquela primeira dose, aí você já fica naquele, opa, dá Tem alguma aquele coisa acontecendo. bateu, né? Exatamente. Isso rola comigo tocando, né? Mas não é diferente, não é? Não fico tonto nem nada, Sim, mas eu sim, sinto sim. que eu começo a entender. É como se eu começasse a enxergar a música, sabe? Eu começo a enxergar, poxa, aqui cabe uma melodia assim, cabe um acorde assim, pô, esse acorde que eu conheço daquela música, pô, cabe legal colocar aqui, pô, enfim, parece que as notas começam a aparecer na minha frente ou cantar no meu ouvido, sei lá, e eu começo a juntar e montar. Mas é uma coisa que não nasce de graça, eu tenho que estar nesse estágio. Às vezes ele acontece tocando ou não. E uma dessas formas é essa demanda por projeto, né? Partir desse rascunho, que eu penso antes do rascunho. E para isso, o que foi muito importante na minha vida foi o repertório, né? Quer dizer, não adianta você querer fazer uma fórmula de coisas que você nunca viu, né? Então, eu só consigo ter uma fórmula, um rascunho, porque eu sei que existem músicas que foram feitas assim, eu sei quais são, eu gosto dessas músicas. Então, eu falo, eu gostaria de fazer uma música nessa onda aqui. Não copio o cara, mas Sim, você uso a se ideia. aproveita daquela ideia para criar outra diferente. Exatamente. Ah, vou te dar um exemplo. Tem uma música do Egberto Gismonti chamada Salvador, que ele fez baseado em homenagem ao Baden Powell. Ele usou o feeling do Baden Powell de fazer samba para fazer aquela música. Não tem nada a ver com nenhuma música do Baden, mas você sente claramente a A influência do influência. Baden, sabe, o astral Sei, musical do sei. Baden aparece ali. Ele usa os elementos que o Baden usaria, entendeu? Então isso é interessante. O Egberto é um cara que ele também funciona, tenho certeza que ele funciona muito, uma parte da parte criativa dele funciona dessa forma também. Para mim Baden não funciona tem muito. como, né? Você escuta o acorde, o timbre, É único, né? O é Baden, único. o Baden foi o violonista único, né? É único. E legal, cara. E como que você. Então você vai, cria um projeto, né? Faz um briefing disso. Uhum, é, Às vezes sob demanda, né? Como você falou. E uhum. depois que você define ali, você faz uma pré-produção, você grava num celular, você costuma pré-gravar isso em casa, já deixar as coisas mais ou menos no jeito, as ideias prontas e depois substitui para os originais? Como que você faz? Olha, tem vários projetos. Eu gosto de gravar primeiro, em qualquer coisa, para eu escutar. Para eu ter a sensação do que me causa, porque eu tenho também um outro processo. Eu tenho um processo de criação e eu tenho um processo de avaliação. Né? O meu processo de avaliação é um processo assim: eu escuto como se não fosse eu que tivesse feito. Eu treinei fazer isso. Para mim, isso é muito importante, porque a gente tende a ser ou muito rígido ou muito benevolente com nós mesmos. Sim. Né? Então, tudo que você faz, se você for benevolente, isso aqui não está muito bom, mas ninguém vai perceber, né? Essa nota está mal tocada, não, mas tudo bem, sou humano, eu posso errar, né? Ou então, putz, não está perfeito, isso aqui não está no nível de bar, então eu não quero, sabe? Quer dizer, esse tipo de coisa é difícil, é complicado. Então, o que que eu faço? Quando eu vou escutar o que eu faço, eu gravo, não importa se é com erro ou sem erro, mas eu gravo o melhor possível para ter uma ideia da música e depois eu me escuto como se eu estivesse escutando outra pessoa. Eu tento me tirar do negócio. E aí, quando eu escuto, Você espera um eu. pouco para isso ou não? Você Não, não, termina de não. gravar e já vai ouvir? Não, eu termino de gravar, já vou ouvir, porque eu já tenho prática, né? Tá. Então, eu quando escuto, mas eu sou honesto comigo. Tipo assim, isso não tá bom. Isso Sim. não tá legal. Eu não gosto disso aqui. Né? Ou então, não, isso aqui tá bonito, gostei. Então, eu vou desenvolver. Né? Então, o que que eu parto para isso? Das músicas que eu escuto. Né? Quando eu ponho uma música para tocar, eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Eu não gosto de uma música, sabe aquela coisa? Você ouve a música, não gostou, aí chega um amigo, mas olha, mas a mulher dela é complicada. Ah, legal, então passei a gostar. Não, eu não sou assim. Né? Quando eu gosto, quando eu não gosto, acabou. Né? É uma coisa, e não gosto ou gosto porque ela é rica ou porque ela é pobre. Eu posso odiar uma música de um super músico.
Aliás, acontece muito, né? Tem muitos músicos, maravilhosos músicos, improvisadores geniais, né? Caras que conhecem tudo do instrumento que eu não consigo escutar 2 minutos, porque a energia musical do cara não bate com a minha, né? Esse cara eu não escuto, né? É que eu não gosto de citar nomes, eu teria dezenas de nomes para te dar de músicos maravilhosos que eu simplesmente não escuto porque eu não gosto da vibe musical do cara. Então, quando eu me escuto com esse ouvido. Quer dizer, eu gosto dessa música, eu gosto dessa vibe musical, sim. Então, eu vou desenvolver. Não gosto, jogo fora. Até porque, como eu não tenho dificuldade de fazer música, eu não preciso ficar me apegando a cada notinha que eu faço. Sim, Quer dizer, sim. não funcionou, lixo, jogo fora. O que eu tenho de ideia musical jogada Talvez fora, ela volte uma outra hora de uma outra forma, né? exatamente, ela E volta as para o coisas outro são lado. cíclicas assim, a vida a música é isso, né? São situações da nossa vida que a gente vai desenrolando ali sem saber e que quando você vê, calha naquela sensação, né? E não faz sentido hoje, mas vai fazer amanhã, né? Vai. Então, exatamente. Então, eu não tenho muita preocupação com isso, não. Mas esse processo de tocar e me escutar depois, isso é 100% das vezes eu faço isso. Toco, depois escuto, toco, escuto, e aí vou avaliando, né? E fazendo alguma modificação. Se eu sinto, às vezes é uma música que a ideia tá toda boa, mas tem uma passagem que não me convenceu, aí eu paro. Se a resposta não vem hoje, não tem problema. Eu tenho músicas que eu terminei depois de 6 meses, um ano, ou mais até. Eu acho que tem músicas que eu terminei depois de 2 anos. Né? Parou num determinado momento, eu não sabia para onde ir, não tem problema, guardo ela, deixa lá. Um belo dia eu pego e continuo ela. É legal isso, né? Tem canções que parece que elas já estão prontas no universo esperando você pegar e opa, como se fosse um Exata, balão que passasse com uma corda e você puxasse ela e fala, vem aqui. Tem exatamente. canções que elas ficam, né? É como eu falei, às vezes você pega o violão, eu mesmo tenho algumas coisas que não é nada demais, eu não sou um violonista, né? Mal sou um guitarrista, mas são acordes simples, onde você fica brincando ali com os intervalos e fazendo algumas coisas, e vão surgindo ideias. Então, cada vez que você pega, você vai sedimentando aquilo. Né? E às vezes eu estou tocando, por exemplo, a minha esposa fala, poxa, que legal isso, não é aquela música? Você nunca tinha feito isso. Uhum. Então, e eu solto de novo, né? Então, como eu não tenho pretensão, eu não acaba não juntando aí esse material. E dentro de orquestra, você falou que recentemente compôs uma peça, né? Uhum. Muda alguma coisa? Mudou sua forma de pensar alguma coisa desde o processo de criar? Ou você também fez o projeto, enfim, foi atrás? Como que Não, é o foi? mesmo processo, mesmo processo. Eu só orquestrei, né? Eu trabalho com os mesmos elementos que eu trabalharia no violão, com as mesmas ideias. Tem muito mais liberdade, porque tem muito mais gente tocando, quer dizer, então tem coisas que eu não faria no violão porque eu não ia ter dedo suficiente para fazer, e com outros instrumentos de orquestra eu consigo, né? Então eu aplico os mesmos princípios, exatamente os mesmos. Quer dizer, eu demorei, inclusive, a escrever arranjos para a orquestra, porque eu estava me sentindo aprisionado à ideia de que era um bicho de 7 cabeças, né? E até um dia que eu entendi, eu falei, não, é a mesma coisa, é a mesma coisa, só que tem vários instrumentos que vão me ajudar a dar as cores que eu preciso para minha música. Aí eu comecei a entender, né, a ideia de cor de cada família de instrumentos da orquestra, a ideia de função, né, que instrumentos se prestam mais a que tipo de função dentro da música, né. Na hora que eu comecei a entender esse processo, eu falei, eu acho que agora eu acho que eu consigo escrever, não deu outra. Eu sentei, em 2 ou 3 meses, eu estava com um concerto com 3 movimentos escritos. Né? Escrevi primeiro no violão, né? Eu já tinha tido, é uma história um pouco mais longa, na verdade. Eu escrevi esse concerto para uma orquestra de violões, né? Da época que eu morava nos Estados Unidos, uma orquestra de violões de uma escola lá de Orlando. Isso, para quem não sabe, você foi convidado, né, para ser professor na Universidade da Flórida, é isso? Isso mesmo. E aí eu passei um tempo lá, e aí eu escrevi esse concerto para uma orquestra de violões, e depois que ele estava pronto, eu falei, poxa, agora é só pegar essas ideias e distribuir para uma orquestra de verdade. Foi o que eu fiz e rolou, né? E rolou, eu fiquei muito tenso, né? Porque eu tinha muito medo de como isso seria recebido pela comunidade da música orquestral, né? Tinha muito medo de os caras acharem que eu era
Forasteiro. Um aventureiro, né? E eu fui super apreensivo. Eu sou cara de pau, mas eu tenho medo também. O Eu sou respeito, cara de né? O pau, mas cara tá tenho, ali tenho a medo. vida inteira. Então, eu sei que aquelas pessoas são especialistas nesse assunto. E para minha surpresa, o pessoal curtiu muito, né? Depois do concerto, eles vieram falar comigo, né? E vieram comentar, pô, gostei do concerto, puta, é uma peça diferente, né? Inesperado. Os caras acharam um negócio bem inesperado, e foi mesmo. Para mim também foi bem inesperado. Enfim, foi uma experiência muito bacana e eu fui só no feeling. Não teve nenhum preparo estético para aquilo, não. Eu segui a mesma estética que eu fazia no violão e transferi para orquestra. E hoje eu me sinto apto a fazer outros concertos. É que dá um trabalho danado, né? Por exemplo, eu tive um trabalho Eu danado de meses e fiz imagino. esse concerto uma vez, mas também coincidiu com a pandemia, né? A ideia era sair tocando esse ano esse concerto por aí, com a pandemia tudo parou. Então, Ué, parar. Mas é, vamos ver se depois que isso tudo terminar, se não é um projeto que eu retome. quantos instrumentos essa sua peça tem? Cara, eu não contei, não, mas eu tenho duas versões. Eu fiz uma versão para orquestra completa e fiz uma versão para orquestra de cordas. Certo. Então, o concerto que eu fiz foi com a orquestra de cordas, né? Eu não fiz com a completa, mas eu tenho as duas versões. Legal. E Ulisses, hoje você é doutor e professor do Departamento de Música na Unicamp, né? Faz E quanto tempo que você está lá já, 31 anos, na Unicamp? Unicamp. Tá. Hoje você leciona, qual a tua matéria dentro da universidade hoje e como que é a tua rotina com os alunos, né? O que você consegue passar aí do teu dia a dia? Eu sou professor de violão popular. Hoje a Unicamp tem o curso de violão popular e de violão erudito. O violão erudito é o Gilson Antunes, que é um super violonista, super professor. Eu estou lá desde o começo, né? O curso começou em 89 ou 88 e eu entrei em 90. Eu fui o primeiro professor de violão. Assim o curso começou a necessitar de um professor de violão, me convidaram, o Benito Juarez me convidou, e aí eu entrei e fiquei até hoje, né? E a minha rotina é uma rotina normal de vida acadêmica. Eu tenho lá meus alunos, eu vou até a Unicamp, passei 30 anos indo para Campinas toda semana, dando as minhas aulas. E agora, no período da pandemia, a gente está fazendo as aulas todas online, né? O que eu acho muito bom também, eu acho que funciona. Foi ótimo. A pandemia é terrível, mas teve um lado bom de mostrar que a vida online, É existe vida online. possível, né? É possível você fazer muita coisa online que, eventualmente, em termos práticos, a atividade online ela pode ser muito mais interessante do que a atividade presencial, né? No caso da música, a gente não pode tirar a atividade presencial completamente da vida, mas eu acho que uma boa parte da transmissão de informação pode ser feita online, sim. E isso vai ser uma coisa economicamente muito viável, tanto para alunos quanto professores, como para o Estado, né? Então, são coisas, enfim, a pandemia trouxe um lado terrível, mas trouxe um Sim. lado de opção. Quer dizer, olha, existe uma opção aqui que até hoje não tinha sido encarada de uma forma mais realista, e agora a gente foi obrigado a lidar com ela, e depois que começamos a lidar com ela, percebemos que não era um bicho de sete cabeças, que a coisa funcionava, né? Certo. Enfim. E durante esse período de pandemia, cara, você chegou a criar alguma coisa que sofreu essa influência, né? Que sofreu esse baque, né? Dessa parada, algo que tenha te causado alguma sensação e você acabou transformando em peça? Não, na verdade não. Na verdade não, porque eu já vinha num ritmo, mesmo antes da pandemia, eu já vinha num ritmo mais desacelerado. Desde que eu voltei dos Estados Unidos, eu tomei decisão de não morar mais em São Paulo, eu vim morar na praia. Então, a minha única atividade mesmo era dar aula na Unicamp e o resto do tempo era o tempo que eu usava para mim. Então, a minha vida não mudou muito no período da pandemia do que ela já vinha sendo, né? Então, eu estou trancado dentro de casa, mas eu estava trancado dentro de casa já estudando e produzindo coisas, né? E como eu moro numa casa que tem bastante espaço, interno e externo, eu não me Uhum. senti confinado. Então, a minha vida ficou meio parecida, meio igual. Então, a pandemia, para mim, é uma coisa assim que me preocupou muito em relação a amigos e outras pessoas, mas ela não impactou na minha vida
de uma forma eu ficar aterrorizado com ela. Não, eu simplesmente me afastei, fiquei onde eu já estava, Sim. né, e aproveitei esse tempo para produzir. Eu canalizei toda a minha energia na produção e comecei a produzir, e produzir um disco novo, né? Além de disco novo, estou produzindo vários vídeos para o YouTube, agora de uma forma mais regular. E agora também eu gerencio eu sou diretor artístico de um projeto chamado Violab, né, que é Legal. um projeto de conteúdo na internet e fora da internet. A gente, na verdade, estava fazendo até um festival internacional de violões, que era para acontecer lá no auditório do Ibirapuera, e a gente teve que parar também por conta da pandemia. Mas é um projeto muito legal, que tem que ser destacado. A gente também é um selo de gravação, quer dizer, várias atividades Legal. relacionadas ao violão a gente está desenvolvendo dentro desse projeto. E aí eu tenho usado bastante desse tempo para me dedicar a esse projeto também, que é, na verdade, o meu projeto principal de vida hoje, Que né? massa. É tocar esse projeto Violé para frente. Então, não me sobrou muito tempo para ficar pensando na pandemia. Eu resolvi canalizar a cabeça para outro lugar, quer dizer, já que dá para fazer tudo isso online, vamos trabalhar e Sim. Ver o que se a gente... acontece, né? Exatamente, eu acho que o mais importante é eu me cuidar. Me cuidando, eu cuido das pessoas que estão perto de mim, né? E fora disso, o que eu tenho que fazer é trabalhar. Sim. Então, eu canalizei a minha energia toda nisso e fui embora. Legal. Eu perguntei porque, assim, artista, dependendo do que faça, sempre acaba sofrendo influência na parte artística mesmo, né? Sim, Como sim. pessoas sensíveis, enfim, uma rotina que se muda, alguma coisa que você às vezes mude no dia a dia por uma questão, às vezes nem sempre tão aceitável, você acaba sofrendo influência, né? Aham. E assim, às vezes na vida pode estar sendo horrível, pior, né? As situações mais indesejadas, mas artisticamente isso às vezes vai se manifestar de uma maneira lindíssima, né? Sim, sem dúvida. Exemplo, blues, por exemplo, que vem do sofrimento e tal. Então, legal, Ulisses. O que mais eu queria te perguntar? Sobre, você falou sobre o Violão Lab, né? Violab. 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 Violão e laboratório. Sim, Violab, né? Tem como não a Violab. palavra? É um bom nome, viu? Gostei. Outra Você coisa, falou que. eu tenho um sócio, o meu sócio no Violab, ele é uma super personalidade, ele é um grande publicitário e é um publicitário da área de criação, um cara chamado Alexandre Gama. Ele é vencedor de vários Leões de Cannes aí. Cara, o nome do não é um nome estranho para mim, não. Bom, se você trabalha com marketing, você já deve ter escutado o nome da agência Nel Gama. Sim, então, Ele era o dono da exatamente. Nel Gama. Legal. Né? A Nel Gama hoje foi vendida por uma Sim, empresa sim, não, inglesa. mas a Neogama teve tempos áureos, né? Exatamente. Ele foi o criador de grandes campanhas, o Pão de Açúcar que vira um gigante, né? Você lembra dessa campanha? Sim, É o gigante adormecido que sai andando. sim. Campanhas maravilhosas. A gente se conheceu por causa de uma dessas campanhas. Ele me convidou uma vez para fazer uma gravação para uma das campanhas dele, a gente ficou amigo e aí ele me convidou, pô, vamos fazer alguma coisa pelo violão brasileiro? E nessa nasceu o Violab. Que legal, cara. Agora a E gente está fala. na pandemia, só para aproveitar, na pandemia a gente está com um canal no YouTube que tem uma série chamada Aqui Distantes, que são gravações de grandes violonistas gravando juntos, cada um em sua casa. E tem gente do porte de Tony Horta, Lula Galvão, Caramba, Alessandro Penese, né, Ginga, Kainan Cavalcante, né, tem só poxa, fera, nota. grandes feras. A nota chama Aqui Distantes, dentro do canal do Violab. Ontem mesmo eu subi um vídeo do Nelsinho Faria com o Rogério Caetano, que está genial. Quer dizer, tem alguns vídeos espetaculares lá, né? Junção de músicos maravilhosos. E só violinistas top de linha, né? Tanto da nova geração quanto dos caras mais madurões. Tem coisas muito legais. Pô, bem bacana. O que eu queria te perguntar dentro do Violab, né? Vocês são uma equipe e tal, e você falou que produz. Você, Ulisses, trabalha com um pouco de produção musical? Você utiliza algum sistema ou não? Você é o cara que não lida com a parte tecnológica da coisa? Olha, os meus discos hoje eu faço de ponta a ponta, tudo. Mix, master, tudo. Eu só não faço mix e master, porque eu acho que mix e master, se for violão solo, até mix eu faço, Tá. tá? Mas se for um trabalho maior, com mais instrumentos, aí eu jogo a mix na mão de um outro cara
que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Vitor Loureiro. E eu acho que esses caras que conhecem mix para valer, eles fazem a música dobrar o potencial a partir de uma boa mix, né? Com certeza. Então, eu faço todo, eu gravo, eu faço a gravação, eu faço toda a pré-produção, o arranjo. Se for com outros instrumentos eletrônicos, eu ponho tudo no computador, eu cuido de toda essa parte. Na hora da mix, se for violão solo, eu ainda faço. Na hora da master, eu já não faço mais. Aí eu já jogo na mão do Vitor, que ele mata essa charada para mim. E se for mais instrumentos, eu jogo na mão dele. Porque aí o profissional da área sabe mais do que eu, tranquilamente. Agora, eu tenho uma boa base, eu não sou cego Com nesse assunto, certeza. não. Eu trabalho com Logic, Sim. né? E trabalho com Logic em larga escala, né? Eu trabalho com Logic não só como gravador, como gravador que ele é potente, né? Uhum. Mas eu trabalho com a parte de MIDI do Logic, que é também bem potente, e Sim. trabalho com a parte de editorial do Logic. Escrevo minhas partituras todas em Logic. Que legal. É um programa que eu ganhei uma vontade muito grande com ele. Eu me sinto muito, muito à vontade com o Logic. E aí eu uso, ele é a base do meu trabalho em todas essas áreas, mas eu sou bem. A parte de produção musical é uma parte bem importante na minha vida. Eu divido o meu tempo do violão com essa parte de produção musical. Quando que você caiu na real assim, que falou, cara, eu preciso pegar isso mesmo, porque a partir do momento que você. É uma extensão tua, né? E para tua parte criativa, é uma mão na roda você poder pegar e desenvolver uma coisa em casa, ou de ter que esperar até ir alguém para gravar. Hoje em dia a gente já tem o estúdio virtual, não sei se você já viu, o pessoal grava em É. casa, enfim, então tá rolando bastante coisa. Mas quando foi de fato que você falou, cara, eu vou ter que mexer nesse negócio aqui? Na verdade, cara, foi dolorida. Esse primeiro passo faz muito tempo. Eu vou tentar localizar para você. Foi, eu acho que lá no começo da década de 90, viu? Acho que nem tanto. Olha, faz bastante tempo, cara. Tem que localizar isso. Mas vamos pensar no final da década de 80. Fui para Nova York fazer um show com o Grupo Dalma e acabei conhecendo lá o Elmir Deodato. Você já ouviu falar nesse cara? Já. O Elmir Deodato é um grande arranjador, grande compositor brasileiro. Ele já está com uma certa idade agora, é de uma geração muito anterior a mim. É um cara que escreveu o arranjo do Travessia do Milton Nascimento. Ele foi para os Estados Unidos, fez uma carreira como produtor maravilhosa, estourou aquele Assim Falou Zaratrusta, Sim. em formato funk na época, que é um arranjo dele. Ele ficou muito bem lá, enfim, era um músico muito conhecido. E nessa temporada que eu tive em Nova York, eu acabei cruzando com o Elmir. O Elmir me convidou para passar uma tarde no estúdio dele, conversando e tal. E aí ele me deu um toque. Ele foi assistir o meu show, né? Ele me deu um toque. Ele falou assim: Olha, você não me leva a mal, não. Eu não esqueço disso, porque no dia que eu recebi esse toque, parecia um martelo na minha cabeça. Ele falou assim: Não me leva a mal, não, mas se eu fosse você, você toca bem violão, tá? Não vou dizer que você toca mal, não. Você toca bem. Mas assim, ele foi bem. Tipo assim, ele não ligou a mínima que ele ia fazer. Você toca bem violão, mas se eu fosse você, eu aprendi a mexer com o computador. O futuro da música é o computador, né? Quer dizer, eu falei, pô, esse cara tá querendo me dar um recado que eu não tenho talento, né? Quer dizer, eu todo paranoico, né? Achei que ele tava Quer me colocar na outra parte do negócio. tipo assim, olha, vai por aqui, porque aqui você não vai dar certo, né? Não era isso que ele estava me falando, não. Depois o tempo se encarregou de dizer que era outra coisa. Eu voltei para o Brasil, fui fazer uma visita para o Egberto, no estúdio dele. Cheguei, a hora que eu entrei, ele estava na frente do computador, aí caiu a ficha. Eu falei, opa, eu acho que eu estou entendendo o que o Elmir está dizendo, né? Quer dizer, isso no começo, né, cara? Os computadores rodavam em DOS ainda, nessa época, pra você ter uma ideia, né? É bem no Faz começo. tempo. Faz Faz tempo. tempo, faz. Ah, o meu primeiro computador foi um 386, cara. Você não sabe nem o que significa isso. Eu sei, eu tive um Compaq 386 empresário, Exatamente, então. discão flop, assim. Exatamente. Então eu sou dessa época aí, e aí eu entendi esse negócio e eu comecei. Foi um processo, né? Um processo que ele foi indo, foi crescendo, 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 até uma hora que eu entendi que eu estava entendendo aquele negócio. Falei, não, agora eu tô à vontade com isso. Hoje eu estou completamente à vontade, eu não tenho mais problema nenhum, né, E águas rolaram, hein, de lá pra cá, Águas hein? no Lá. Sim, sim. Poxa, Caramba. se eu te disser todos os softwares que eu já usei, né, até chegar no Logic, que aqui eu parei e pretendo ficar aqui, porque já deu. Sim, né? E eu acho que nenhum software me atende do jeito que o Logic me atende também, né? Porque eu preciso desses três departamentos que ele tem muito bem desenvolvidos, né? No E mesmo estão muito software. bem conectados ao teu corpo, né? Assim,
mente, praticidade e a parte de software mesmo, né? Ele atende o que você Conectados entre precisa. si, e conectados entre si. Quer dizer, eu entendo do programa, ele tá fisicamente já encaixado comigo, e os três departamentos, o áudio, o MIDI e o A editorial, composição, eles estão sim. muito bem, eles se conversam muito bem, né? Então fica tudo na minha mão, numa única tela, num único software eu tenho acesso a tudo isso. Então, para mim, não tem programa que me atenda mais. Pô, bem legal, cara. Bom, desfecho, assim, só pra gente já indo pra parte final. Qual o teu violão preferido na hora de abrir a sua mente, de chegar no próximo patamar? Você tem um instrumento que você ama de paixão e que ele é o responsável pela tua inspiração? Ou você é livre com isso? Pode ser qualquer violão. Olha, eu tenho dois violões, né, que são dois violões que me atendem completamente. Eu tenho um violão brasileiro, do Joacir Carvalho, que é um violão excelente, que é um violão que eu uso para fazer minhas turnês, para shows ao vivo. Ele, ele, ele é um violão de muita qualidade, ao mesmo tempo ele é bastante robusto, né? E então é um instrumento que me atende completamente. Agora, em casa, quando eu estou fazendo as minhas músicas, fazendo as minhas coisas, o meu violão principal é um violão americano, californiano, chamado Kenneth Hill. Ele é conhecido internacionalmente como Kenny Hill, né? O Kenny Hill é um construtor da Califórnia que durante muitos anos construiu violões à mão. Hoje ele tem uma empresa, Sim. uma fábrica, importa violões da China e tal. Ele mudou um pouco a área dele. Os violões que ele faz, os bacanas, tem que ser feitos na mão dele, o Kenny Hill Signature, né? O meu é da época que ele ainda fazia violões à mão. E é um violão fabuloso, um violão Processo excelente. artesanal, né? Esse violão é um violão que me inspira totalmente. Então, eu uso esses dois basicamente. Com o Kenny Hill eu toco, estudo, componho, faço as gravações. E com o Joacir eu saio para a estrada, né? Basicamente são os dois usos que eu tenho desses dois violões. São violões bem apropriados para para essas duas funções. Apesar que o Kenny Hill é um instrumento, inclusive é um instrumento para concerto solo acústico, né? Ele é um instrumento bem poderoso em termos de som. Uhum. Então, é um instrumento super adequado a fazer um show acústico numa sala de concerto. Mas é um instrumento que eu adoro tocar com ele em casa também. Se encaixou perfeitamente no meu corpo. Assim como o Joacir também se encaixa perfeitamente no meu corpo, né? Então, são dois instrumentos, a ponto de faz tempo que eu não quero ter um outro violão. Tem violonistas que têm 10, 15 violões, né? Sim, sim. Tenho só esses dois e não tenho vontade de ficar correndo atrás de outra coisa, não, porque eles me atendem completamente mesmo. Legal. Pô, Ulisses, eu gostaria de te agradecer aí pelo papo, cara. Foi 10 demais saber um pouco mais sobre você, sobre, né, esse teu dia a dia, né, tua profissão, né, mais sobre a tua história e sobre os projetos. Eu com certeza vou dar uma conferida lá no Violab, enfim, naqui distante também. E te Uhum. desejo sucesso, cara. Eu te agradeço, Thiago. Eu te agradeço a oportunidade, a conversa boa e também a iniciativa de fazer esse projeto Conecta andar para frente. Muito legal. Estou muito satisfeito de ter participado disso. Muito obrigado. Bom, pessoal, quem gostou, pode seguir aí o Ulisses, procurar o projeto dele, o Violab, redes sociais também, acompanhar o trabalho dele. Tem bastante coisa no Spotify também. Então, não perca tempo, que com certeza música de muito boa qualidade e música brasileira. Tá? Agradeço vocês, espero que vocês aproveitem aí a infinidade de conteúdos disponíveis no Conecta. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar um e-mail para a nossa equipe. Tá ok? A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!